Estruture o trabalho com crianças na sua igreja. O que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos dar alguns princípios sobre como fazer o trabalho e compartilhar a nossa experiência. É claro que a sua igreja é diferente da minha, às vezes de outra denominação, de outro tamanho, às vezes com outros recursos. Então não adianta você copiar um modelo, então eu tenho que fazer isso na minha igreja também. Vamos dizer que a sua igreja tenha lá 20 crianças. Aí eu vou contar aqui que nós temos 3 espaços. Aí você vai dizer, não, nós precisamos arrumar 3 espaços. Não é? Lógico que não. Então, é claro que tudo que vai ser falado aqui precisa ser adaptado à sua realidade. Mas os princípios são os mesmos. Então, preste atenção nos princípios, ilustrados pela forma como a gente faz aqui, mas adapte à sua realidade, ok? Então, vamos a algumas perguntas que vão nos guiar nessa conversa aqui. Primeira pergunta, qual é o nosso objetivo? Nós somos igreja. Como nós falamos mais cedo, tudo que nós fazemos, seja para adultos, para crianças, para adolescentes, fazemos como igreja. E a igreja tem um objetivo de ser. A igreja existe por uma razão, ela tem uma missão, ela tem um propósito. Então nós vamos falar sobre crianças, qual é o propósito, qual é o objetivo da gente estruturar um trabalho com crianças. Então quem está com a Bíblia aí, abre uma passagem pouco conhecida, Mateus 28, 18 a 20. Não precisa nem abrir, né, gente? Todo mundo sabe de cor. O que é Mateus 18, 18 a 20? Vou mandar vocês para a escola dominical. Escola Bíblica Dominical de 200 anos atrás, hein? Todo mundo aqui já passou dos 10 anos de idade, não é possível, gente. Mateus 28 é a grande comissão, não é? Indo, preguem o evangelho, façam discípulos, ensine, batize, não é isso? Então, a igreja recebeu uma ordem de Jesus. A igreja recebeu um comando. Qual é esse comando? Fazer discípulos. Nós vamos estruturar o trabalho com crianças. Não, com crianças é diferente. É diferente? Não, é a mesma coisa. O público-alvo é diferente. Público-alvo é diferente, mas o objetivo é o mesmo. Fazer discípulos. É claro que se eu for trabalhar com a terceira idade, eu vou usar estratégias, eventos, um discurso, textos bíblicos diferentes do que eu vou usar quando eu estiver lidando com a criança. Mas na nossa mente, no nosso coração, no nosso planejamento, tem que ficar muito claro. O que nós estamos fazendo, então, no final das contas? Discípulos. É isso que nós estamos fazendo, discípulos. E Jesus fala, indo pelos lugares, enquanto vocês estiverem vivendo, inclusive vivendo igreja, o que vocês devem fazer? Discípulos. Como que a gente faz discípulos? E ele dá as dicas. Como é que a gente faz discípulos? Primeira dica é indo. Não tem jeito de fazer discípulos sem ir. Tem que ir. Tem que sair do seu lugar, sair da sua rotina, sair do seu esquema, do seu conforto e fazer discípulos. E depois ele coloca como que a gente faz. Batizando e ensinando. Não é isso? Batizando e ensinando. Então, o como é respondido, ensinando. Mas aí eu venho com a pergunta, ensinar o quê? O que a grande comissão fala para a gente ensinar? O evangelho? Tudo que eu ordenei a vocês, é isso que Jesus fala? Ensine tudo que eu ordenei a vocês. É isso que está lá? Acho que vai ter que abrir a Bíblia mesmo, né? O que está lá, gente? Ensine a guardar. E essa palavra eu não gosto dela. Me dá a ideia de pegar aquilo e guardar. Guardar numa gaveta, guardar num criado, guardar numa estante, guardar no fundo de uma mala. Mas o texto original, a ideia original não é guardar. É colocar em prática, é respeitar, vulgarmente conhecido como obedecer.
O que Jesus fala para a gente fazer discípulos é batizar. Qual que é a ideia do batismo? Conectá-los ao corpo, ok? E ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a obedecer. Ensinar a obedecer. Esse, para mim, é um dos maiores erros que a igreja faz na sua parte de ensino. Ela ensina a Bíblia. E nós estamos cheios de gente que conhece muito de Bíblia. Muito de Bíblia. Passou uma vida inteira estudando a Bíblia. Por quê? Porque Jesus manda a gente ensinar a Bíblia. Mas o que Jesus mandou a gente? Não foi ensinar a Bíblia. Foi ensinar a obedecer a Bíblia. E para ensinar a obedecer a Bíblia, nós temos que pegar conceitos grandiosos, conceitos sobrenaturais, espirituais, e colocá-los no nosso dia a dia, no nosso mundo, na nossa vivência. É isso que Jesus está ensinando a gente a fazer. Está ensinando a gente a pegar tudo aquilo que Ele ensinou e ensinar as pessoas a obedecer aquilo. Então, ao invés de ficar contando historinha para a criança, ai, que historinha mais linda, nós temos que ensinar, através das histórias, a obediência. Eu me lembro de muitas histórias que eu aprendi na infância. Muitas histórias. Mas muitas delas eram só histórias. Não, você tem que conhecer as histórias bíblicas. E eu conhecia todas. Mas a ênfase não era no obedecer. O obedecer talvez entrasse em algumas lições. Mas o que Jesus nos desafia a fazer discípulos é ensinando a obedecer. Então, qual é o nosso objetivo? Fazer discípulos. Como que nós vamos fazer isso? Ensinando as pessoas a obedecer a palavra. Conhecimento da palavra resolve alguma coisa? Sabe, a própria Bíblia fala, o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a quê? Alguém que está construindo em cima da areia. Então, o que adianta a gente ensinar um monte de coisa e não ensinar a praticar? Vai ser uma criança que constrói em cima da areia. Quando ela chegar numa idade, ela cai fora. Por quê? Porque não resiste aos ventos, não resiste às tormentas. Estou vendo algumas pessoas filmando aí, isso tudo está sendo filmado, gravado, também vai ser disponibilizado na internet. Então relaxem, curtam, aproveitem o momento. Se quiser gravar, pode, não tem problema. Ok, então a primeira pergunta eu acho que está respondida. E qual é o nosso público-alvo? Em uma só voz nós vamos dizer... Qual que é o nosso público-alvo? Nosso público-alvo são as famílias, nosso público-alvo é a igreja. Nós vamos ensinar, não é para criança. A nossa mente, o nosso coração, não pode ser exclusivo da criança. Isso seria uma espécie de acepção de pessoas. Não, você é velho, eu só falo, como assim? O nosso coração tem que ser igual ao coração de Deus, em favor das pessoas. E nós vamos ensinar as crianças, mas não podemos esquecer dos adultos. Então, professores de domingo de manhã, as crianças ficam com você quanto tempo? 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas nas igrejas batistas, porque o culto não acaba nunca. Mas é um tempo limitado. E Deus não nos deu a responsabilidade de cuidar de todas as crianças de todo mundo. Deus dá a responsabilidade aos pais. Então, o trabalho de crianças, em qualquer igreja, que não se preocupa, que não interage, que não alcança os pais, está jogando muita energia fora. Porque os pais precisam entender a responsabilidade dele com as crianças. Mas na minha sala de aula
só tenho crianças. Como é que eu vou alcançar os pais? Essa é uma boa questão. Então, a nossa preocupação sendo focada exclusivamente na criança, quando o pai chega, tchau. Acabou o objeto do meu interesse. Acabou o meu foco. Não tem mais ninguém. Agora eu pergunto, professor de sala de aula, fica ligando durante a semana para os meninos? Líder de célula, fica ligando para as crianças durante a semana? Eu não gostaria que um adulto ficasse ligando para o meu filho de 3, 4 anos de idade a semana. Não gostaria. É muito estranho. Esse cara está com segundas intenções. Essa mulher está querendo roubar meu filho de mim. Espera aí. Então, o líder de célula de criança, o professor de uma sala, ele tem uma responsabilidade com crianças que estão diante dele, mas cada criança representa uma família. E se ele quer ter uma ação abrangente, uma ação profunda, ele vai interagir com a família também. Então a questão não pode ser, claro, que as crianças estão no nosso coração, né? As crianças ardem, ótimo, mas eu não posso esquecer da família como um todo. E aquele de terno ali, estereótipo, né, de um pastor, todo internado, né? Também nós temos a responsabilidade com a liderança da nossa igreja. Porque os pastores, em geral, estão sobrecarregados. Milhões de coisas para fazer. E se a gente que, de repente, está lidando com a criança, não conectar a criança ao pastor, o pastor vai sendo levado embora. É fácil demais. É igual uma esposa que vê o marido sendo levado pelo trabalho, pelo sucesso e tal, e ela fala assim, ô marido, vem cá, nós temos filhos. E ela vai, não buzinando na orelha do marido, mas com sabedoria, ela vai atrair o marido para os filhos. Da mesma forma, nós temos uma responsabilidade para com os pastores. Os pastores precisam de nós. Se você está aqui, é porque você tem um coração para a criança. Alguns pastores foram trazidos na coleira, né? Não, você vai lá. Não, mas isso é só coisa de criança. Ó, está escrito aqui, ó, pastor titular. Tá bom. Aí o cara veio. Por quê? Porque você considerou que ele também era o seu público-alvo. Entende? Nós somos limitados. O que nós precisamos fazer? Pegar a nossa visão, a nossa paixão e espalhar. Entender que uma criança problemática não é dar uns tapas nela, ufa, ainda bem que essa criança não veio. Uma criança problemática implica muito mais do que 2 horas de irritação em sala de aula. Então, amar uma criança implica envolver-se com a família também. Então, às vezes, aquela família está totalmente desestruturada e a criança é um reflexo disso. Então, não, mas o meu trabalho aqui é com crianças. Isso aí é problema do departamento de... gente, nós somos igreja. Nós somos igreja. E Deus revela coisas diante de nós. Então não considere que o público-alvo seu é apenas crianças. É também. E o privilégio seu de lidar diretamente com elas. Mas não se esqueça. Os adultos têm muito mais acesso. Os pais têm muito mais acesso àquelas crianças. Então nós precisamos abarcar a família como um todo, entendendo que ela é parte da nossa responsabilidade. E aí vem a próxima pergunta, a terceira pergunta, como alcançar a família? Como que nós vamos fazer isso? No nosso modelo de igreja aqui, e o trabalho com as crianças, isso para nós foi muito, muito determinante. A gente entendia que o momento da célula, o momento na igreja, nos cultos, e o momento da igreja em cada lar, em cada família reunida como igreja, né? A igreja batista central, de alguma forma, precisava estar presente. Nós entendemos que os 3 ambientes da igreja são responsabilidade da sua liderança. Então, primeiramente, na celebração. Então, nós vamos ter cultos, precisamos de pensar cultos para adultos e cultos e celebrações para as crianças. São 2 momentos simultâneos,
mas com focos diferentes, com linguagens diferentes, mas são de responsabilidade da liderança da igreja. Da mesma forma que um pastor gasta tempo preparando o seu sermão, o pastor responsável por uma sala de aula precisa gastar tempo preparando o seu sermão. O líder de célula, que é o segundo ambiente, também precisa gastar tempo preparando o seu sermão. Ninguém gosta de sentar num culto e ver que o pastor está meio perdido e está inventando, enrolando. Hoje foi. Por que a gente aceita isso para as crianças? Então, se exige tempo, pesquisa, procura, busca de Deus, oração para subir num púlpito para pregar, por que não exige a mesma coisa para liderar uma célula de criança ou liderar uma sala de domingo? O terceiro ambiente da igreja é no lar, é a família. Cada um desses ambientes precisa ser abordado pela liderança da igreja. Como é que você estrutura um trabalho de crianças na sua igreja? Então, primeira dica, ou algumas dicas nós já demos, mas essa aqui é básica, é estrutural, ela é conceitual. Nós precisamos viver igreja nos 3 ambientes. Nos 3 ambientes precisamos pensar a igreja. Como que nós vamos fazer no lar? Não, lar, cada pai, cada mãe resolve como vai fazer. Isso é suficiente? Não, não é suficiente. Nós precisamos pensar cada espaço. Precisamos ensinar de púlpito paternidade. Precisamos ensinar o que é ser pai, o que é ser mãe. Porque as pessoas vêm sem saber. As histórias que a gente está recebendo são terríveis, é destruição familiar. E a pessoa se converte, às vezes na juventude, mas pai alcoólatra, mãe abandonou, ele mora com a tia, ou com a avó, ou de favor, não sei aonde. Quando ele se casa, que padrão que ele tem? De quem que ele vai aprender? Então nós precisamos ensinar de púlpito, precisamos ensinar nas nossas lições de célula para adultos, precisamos ministrar uns aos outros vida. Então você que teve uma família abençoada, ou tem uma família abençoada, é um pai responsável, consciente, uma mãe, você precisa compartilhar isso. Precisamos ir até o outro que não tem referência. As pessoas estão sozinhas. Outro dia eu conversava com um jovem, que ele é filho de um caso extraconjugal. E o pai nunca teve que reconhecer, manda dinheiro, mas nunca foi pai. E eu pergunto, como que um garoto desse um dia vai ser pai, se ele nunca teve um? A igreja pode entrar e oferecer para ele um exemplo, um referencial de paternidade. Nós somos responsáveis por isso. E vê então que a questão do trabalho com crianças na igreja não é só na salinha ou na célula de criança. É uma mentalidade. É uma mentalidade que passa pelo púlpito, passa pelos relacionamentos, passa pelas células, pelos níveis de liderança, supervisor, líder de célula, passa pela formação da equipe. É uma visão de amor pelas crianças, uma visão de amor pela família. E quando nós estávamos naqueles 3 meses que eu compartilhei, demos um stand-by no trabalho, não tinha nenhum trabalho durante 3 meses. Nós buscamos e oramos e pedimos, Deus, mostra para a gente uma forma de fazer esse trabalho conjunto. E outras pessoas já estavam pensando nisso, a turma do MIC, Ministério Igreja em Células, do Roberto Lai, tem um trabalho de pedagogia, de fazer material, e eles fizeram currículos que cobrem a Bíblia inteira. Então, cada semestre é estudado uma porção da Bíblia, 2 livros, 3 livros, dependendo da quantidade, do tamanho dos livros, né? Então, por exemplo, agora nós estamos estudando Apocalipse. Esse é o tema do semestre. Não, Apocalipse para criança não dá, né? Nós estamos o semestre inteiro estudando Apocalipse. E os professores estão apaixonados. E as crianças estão apaixonadas. Por quê? Porque a Bíblia é apaixonante. E esse material ele é muito interessante porque ele fornece toda uma estrutura de aula para o domingo de manhã. Então o professor, até um professor leigo, tem o passo a passo
para compreender o princípio da lição, o contexto da época, toda uma parte para o professor. Depois tem passo a passo da aula, inclusive atividades. No final do livro do professor tem as atividades para xerocar, de colorir, de recortar, de mapa, de um monte de coisa. Ensina o que fazer. Então, até aquela pessoa que não é muito habilidosa, ela tem um passo a passo. Isso no domingo de manhã. Depois tem um outro livro, esse seria, por exemplo, o livro do professor de domingo de manhã, que eles chamam da celebração, né, do momento da igreja toda junta. Depois tem um outro livro, que é o livro das células. E no livro das células vai lidar com a mesma lição de uma forma diferente. Então, no domingo de manhã, é estudado o texto bíblico, extraído um princípio, e quando chega durante a semana na célula, o mesmo princípio é abordado através de outras histórias, de outras atividades. Então, a criança que participa no domingo de manhã e depois vai para a célula, ela vai sendo reforçada naquele princípio. Então, um princípio, por exemplo, é que Deus é poderoso, Deus é o Todo-Poderoso. Então, no domingo de manhã, nós vamos trabalhar esse conceito. Durante a semana na célula também, de formas diferentes, mas é o mesmo versículo, o mesmo princípio. Agora, e no lar? No lar tem duas atividades que o currículo propõe. Uma é para a criança. A partir de, se não me engano, 5 anos, tem um devocionalzinho para ela fazer todo dia. Então, todo dia tem um exercíciozinho e ela vai preencher aquele exercício. Todo dia, um quebra-cabeça, palavra cruzada, alguma coisa. E, além desse para a criança, tem um livreto para os pais. Então, uma vez por semana, os pais podem reunir os filhos e trabalhar aquele conceito. Todos os materiais vão convergir no mesmo conceito. Então, essa é uma forma. O pessoal da Videira, da Igreja Videira, também tem um material muito interessante para células. Além de outros que você pode desenvolver, outros materiais, tantos que existem. O importante é que haja conteúdo. Que haja um conteúdo bíblico, que os princípios sejam levantados e que todo o trabalho seja para ensinar a criança a obedecer. Claro? Muito bem, está aí o site, muito difícil, né? Células.com.br. Você pode pedir o material, a gente não ganha comissão, é só uma alegria que a gente tem de ter um material desse pronto. Ok, e as células? Como é que as nossas células funcionam? As nossas células funcionam em casa, paralelas com as de adultos. Nós entendemos que as crianças, como nós falamos, são responsabilidade dos pais. Então, nós não queremos criar um monte de célula desvinculada dos pais. Então, os pais chegam, entregam as crianças na célula e vão cuidar da vida. Nós queremos pais e filhos juntos. Não é proibido ter uma célula assim, temos algumas, poucas, mas algumas são assim. Mas a grande maioria, 90 e tantos %, são de células de criança em paralelo com a de adultos. Quem é que vai liderar a célula de criança? A gente vai contratar alguém, a gente vai pagar uma babá, chama um adolescente, vê se tem um jovem que gosta de criança. Não. As crianças são responsabilidade dos adultos daquela célula. Então, é dentro da mesma comunidade. Então, se eu tenho ali 5 casais com 8 crianças, dentre aqueles 5 casais, nós vamos levantar um líder. Às vezes, um daqueles casais nem é pai, mas ele, não, eu me ofereço, eu quero ir. Às vezes, o homem, às vezes, a mulher, não precisa ser um casal, mas um dos dois, às vezes, os dois. Mas tem que ser alguém da célula de adultos, não alguém de fora. Sempre que a gente experimentou alguém de fora, a pessoa vem, dá a célula e vai embora. Não é isso que nós queremos. Não é dar célula. Nós queremos viver célula. Então, quando a célula faz um evento, um jantar, um passeio, os adultos e as crianças. São 2 células que andam juntas. Então, vamos fazer a festa de multiplicação? Claro, adultos e crianças. Vamos planejar adultos e crianças. Qualquer coisa, porque é uma célula de adultos com crianças. E quando eu tiver que multiplicar a minha célula de crianças, onde eu vou encontrar líderes? Vou no mercado comprar líderes? Os líderes são gerados de dentro da célula. Eu me lembro, na minha célula, eu era o líder
da célula mista de homens e mulheres, e a minha esposa liderava as crianças. Só que, como eu falei, durante a semana, a gente não fica discipulando crianças. Quem discipula crianças são os pais. Então, apesar da minha esposa ser a líder das crianças, na verdade, ela era a líder das mulheres. Então, durante a semana, o discipulado dela era com as mães, com as mulheres da célula, inclusive a respeito dos seus filhos. Então, não é uma liderança emprestada, é uma liderança da célula. Eu e a minha esposa liderávamos as células. Eu encontrava com os homens, discipulava os homens, a minha esposa discipulava as mulheres, e quando a gente se reunia, eu dirigia a reunião e a minha esposa dirigia a outra reunião. Quando fomos multiplicar, um dos pais aqui do grupo dos adultos começou a fazer a célula das crianças junto com a minha esposa e, no devido tempo, multiplicaram novas células de criança, novas células de adultos. Então, é um conceito muito simples, não é complicado de modo nenhum. A Videira conta que eles abriam células só de criança. E o que acontece? Vem criança de tudo quanto é lado, né? Eu mesmo abri uma célula de criança uma vez, começamos com meus 3 filhos, vieram 2, depois 5, 10, 15, 20. No final tinha 25 crianças lá em casa, eu liderava os mais velhos, a minha esposa liderava os mais novos. Era uma festa, mas impossível de multiplicar. Não tinha onde tirar um líder, não tinha como fazer. E a nossa célula, ela cresce e se multiplica. Se não se multiplica, ela vai definhando e morre. Então, nós precisamos de uma estrutura que permita a multiplicação. Quanto mais crianças, quer dizer que mais pais. Então, quanto mais crianças, mais líderes eu vou ter para a multiplicação. Está claro? Então, o líder da célula de criança é um líder da mesma categoria do líder da célula de adultos. O líder da célula de criança precisa participar de um grupo de supervisão, de um GD, como a gente chama aqui, igualzinho o líder da célula de adultos e vice-versa, não é? Dizemos que a célula tem que ter uma duração no máximo de 1h30. Ah, mas de criança é assim? Não, de adultos também. 1h30 é o tempo, aqui na nossa igreja, de duração de célula, pelo menos teoricamente, né? Tem uns assim, sério, eu não sabia. Por quê? Porque esse é o tempo. 1h30 é um tempo mais do que razoável para se fazer tudo. E aí as crianças chegam com os pais, o lanche com os pais. Na hora da reunião, às vezes o louvor é junto, a oração é junto, às vezes não. Cada um vai para o seu ambiente, daqui a pouco voltam, terminam o lanche e vão para casa juntos. Então, é uma célula junto, né? Os mesmos desafios de multiplicação. E a celebração, como é que ela funciona? A celebração, que é o domingo de manhã, na nossa igreja, nós temos 3 espaços. Um espaço é essa coluna do prédio do lado de cá. Então, nós temos 3 salas de aula, mais um berçário do lado de cá. Depois, o segundo espaço é o espaço vermelho. É de frente aqui da igreja, do outro lado da rua. Até vai ter um workshop ali de louvor. E o terceiro espaço é o espaço verde, que é nos fundos dessa casa vermelha, dando para a avenida, ao lado do posto de gasolina que tem aqui na esquina. Então, são 3 espaços. Um até maternal, berçário maternal, o outro educação infantil e o outro ensino fundamental. A partir do 7º ano, aí essas já não são crianças, os pré-adolescentes vão participar da escola de líderes da igreja, do nosso CCM. Nós temos um sistema de controle interessante na portaria, que são pulseirinhas, porque como são muitas crianças e hoje o mundo é um mundo muito esquisito, nós colocamos a criança para dentro do nosso espaço e ela só sai com a devida identificação. Ah, mas eu sou pai da criança. Olha, sem a devida identificação não tem jeito. Precisa do cartãozinho. Por quê? Porque às vezes pais são separados e um está com a guarda e aí o outro sabe, vem buscar e quando o que tem a guarda vai chegar lá, não tem mais menino, imagina. Não é? E tanta confusão que acontece, então é só com um cartãozinho. Então, a criança fica com a pulseira, o pai fica com o cartão. Podem ter outros modelos, esse foi o mais simples que a gente achou até agora. Nós gostamos de coisas simples, mas simples e seguras. Então, você precisa oferecer segurança para o pai
também confiar no espaço, no ambiente de logística, porque hoje está muito complicado, né? Lembro um dia que uma mãe pegou o filho dela na nossa sala, com a pulseirinha direitinho, e depois soltou o menino, e o menino sumiu aqui no prédio. Essa mãe ficou louca. E a gente, ufa, ainda bem que já tinha saído da nossa sala, né? Mas é claro que ajudamos ela a procurar, e o menino estava escondido num banco aí, né? Fazendo pirraça. Então, esses são os espaços nossos. Algumas características. A sala de aula é por série escolar. Uma dica boa aí, muitas vezes a gente faz as nossas salas por idade. Ah, essa é a sala de 3 anos, essa é a sala de 4 anos. O que acontece com a idade? No meio do caminho o menino faz aniversário. Aí ele quer mudar de sala, vira uma confusão. Então, ao fazer por série escolar, você está em qual série escolar? Ah, eu estou no 1º ano, estou no 2º, estou no segundo período, estou no 1º período. Pronto, essa é a sala dele. Quando ele muda de série escolar, ele muda de sala. Quando é que isso acontece? Na virada do ano, ficou muito simples. Nós sempre procuramos 2 professores por turma, aí alguém vai dizer, nossa, para achar um já está difícil, como é que eu vou colocar 2? Gente, nós temos que buscar o sonho, o ideal, a excelência. Nós não podemos nos contentar com menos do que isso. E de onde virão os professores? É a própria igreja. É a própria igreja. Me lembro uma vez, o pai chegou para deixar a criança, falou, olha, infelizmente nós não vamos ter essa sala. Por que não? Nós não temos professores disponíveis para dar para esses meninos. Mas, e aí como é que faz? Fica com seu filho no culto. Qual o problema, gente? A mentalidade nossa é, de repente, nós somos uma empresa prestadora de serviços e imagina um vexame, chegar alguém aqui e não ter uma sala para o filho dele, que vexame. Gente, nós somos igreja. Se não tem ninguém disponível, ninguém com interesse, ninguém com... Não vai ter. É simples. Não estou brigando com ninguém, não. Vocês não querem, também não vai ter. Não, simplesmente não vai ter. Por quê? Porque não há pessoas disponíveis. Não é simples. Não é briga, não. Então, quando a igreja entende a importância, quando a igreja entende a visão, não falta. Não falta. Se está faltando, é porque não tem visão. Se está faltando, é porque não tem visão. A gente faz o louvor sempre juntando turmas, então faz aquele louvor gostoso, e depois voltam para suas salas para desenvolver as suas atividades. A rotina nossa, às 9 horas, todo domingo, temos uma reunião pedagógica. Isso é uma coisa que todo mundo tem preguiça, mas isso faz toda a diferença. Então, nós temos psicólogos na equipe, pedagogos, então, cada espaço tem a sua reunião pedagógica. Então, durante 45, 50 minutos, é passada a lição da outra semana, dá uma revisão na lição dessa, dá algumas dicas disso e daquilo, compartilha experiências inspiradoras ou dificuldades que estão tendo, um tempo de oração e vamos para a luta. Vamos curtir o dia, vamos vencer, vamos anunciar salvação em Cristo Jesus. Então, isso é às 9 horas da manhã. Então, quando as crianças chegam, os professores já estão na área. Não é aquele, ai, nossa, e tal. Não, cara, não é possível, né? O cara vai chegar mais de 1 hora atrasado, aí não dá. Então, o tempo de preparo, de chegada, de focar no assunto, ele começa às 9 horas da manhã. Então, quando efetivamente começa o trabalho, igual aquelas corridas de Stock Car, né, que vão acelerando, 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 quando dá a largada, os caras já estão a 1000, não é? Um outro detalhe interessante é que a gente estava tendo problema de retardatários, né? Não as crianças, mas os pais, né? Os pais retardatários, chegando 15 para as 11, 11h15, chegando com a criança. E aí isso arrebenta toda a dinâmica de sala de aula. Então nós estamos ali, tudo encaminhado, todo mundo, aí chega um menino. O que está acontecendo? Agora imaginou 11h15? Mas por que isso acontece? Porque o pai não entende que aquilo ali é uma ministração para a criança. Um pai que faz isso, ele está com um pensamento de
espaço da criança em shopping. Então, a hora que eu chego, eu deposito o menino ali e vou fazer o que interessa. O que nós fizemos? Nós determinamos um horário de entrada. Então, entra a partir de 5 minutos antes das 10 e entra até 10h15. Esse é o horário oficial. Então, o pai tem uma janela de 20 minutos para deixar o seu filho. Está bem razoável, não está? Como nós somos muito generosos, muito bondosos, nós deixamos um atraso de 15 minutos de tolerância. Mas quando você vai de 10h15 até 10h30, a pessoa da recepção já dá uma orientada. Olha, o horário é até 10h15. Então, por favor, capricha aí, porque o seu filho já perdeu uma parte das atividades. Então, o horário é até 10h15, nós toleramos até 10h30. Quando dá 10h30, fecha-se o portão, acabou. Semana que vem tem mais. A gente achou que ia ser uma revolta popular, bandeiras abaixo, trabalho com as crianças. Nada, os pais se adaptaram. Isso foi bênção para a igreja. O que acontece? Às 10h15, o salão já está cheio, olha que bênção. Por quê? Porque os pais querem que os seus filhos participem das atividades. Então, às vezes, a gente fica morrendo de medo e não faz nada. E quando, na verdade, se a gente tiver a visão, tiver a paixão, o coração, a persistência, a clareza do que nós queremos, o trabalho se torna muito, muito melhor. E a 12h15, encerramento também em teoria, porque depende da boa vontade do pregador, a hora que termina é que termina, Eu sempre falo que não acaba antes que termina, então o pessoal da equipe está sempre lá à disposição até que o culto se encerre. E aí, outra coisa que a gente faz que é interessante, à medida que os pais vão buscando, sempre fica 1 ou 2 meninos sobrando. Nós fizemos uma sala de plantão, então, cada semana um professor fica de plantão e vamos juntando todos os meninos cujos pais não os amam, ficam lá naquela salinha, esperando o pai chegar. E aí, com isso, a gente libera a maioria dos professores mais cedo, e uma vez a cada mês ou a cada 2 meses, dependendo da quantidade de professores, é a sua vez de ficar até o pai se lembrar que tem filho. E agora, mais uma pergunta: como formar uma equipe? Como formar uma equipe? Uma das opções é chegar de frente do púlpito: irmãos, por favor, vocês não têm amor pelas crianças. Tá bom, lá vou eu. Não adianta. Não adianta, nós não queremos ninguém fazendo favor. É um privilégio. E o mais legal aqui, no nosso trabalho, é que se não tiver o trabalhador, não tem o trabalho. Olha que legal. Se não tem o trabalhador, não tem o trabalho, simples. Nós não somos uma organização que oferece serviços. Nós somos uma igreja que ama. Então, se amamos, amamos. Se não amamos, não amamos, não tem problema. E ao invés de descer o chicote, ao invés de manipular, de constranger e tal, nós vamos proclamando a visão. Um dos pais que chegou na sala e não tinha trabalho para a filha da sua idade, ele falou assim: eu posso me oferecer? Claro. Sentamos com ele, naquele dia realmente não teve trabalho, sentamos com ele, apresentamos o material, apresentamos as exigências, ele passou em todas elas e serviu na nossa equipe durante uns 2 anos, até que a filha dele saiu para os adolescentes. E ele fala desse tempo com grande alegria. Então, uma necessidade gerou uma bênção. Outra coisa que nós fazemos que protege muito os nossos professores é férias. Todas as férias escolares, os nossos professores estão de férias. Por exemplo, agora, durante a Copa, os professores de férias. A gente pega as redes de células e cada rede fica responsável por um domingo. E quem trabalha na Central da Criança não pode ajudar a sua rede. Então, o pastor de rede precisa arrumar outras pessoas e desenvolve atividades livres, sem currículo, é o que eles quiserem fazer. Então, é um mês de férias e é uma festa. E agora, amanhã, retomamos o nosso semestre letivo e a equipe volta toda manhã. Então, essa é uma forma também de proteger. Como formar equipe? Terceirização? Sim? Resolve bem, gente. Rapidinho você resolve o problema. É isso que nós queremos?
Não, nós não queremos terceirização. Então volta a pergunta, como formar uma equipe? A própria Bíblia nos ensina. Clame. Clame. Clame a quem? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. É Ele que vai enviar, gente. Quem é que vai edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo? Quem? Ele mesmo, ele fala, eu edificarei a minha igreja. Se você ama criança, Jesus ama muito mais. Se você está indignado, Jesus está muito mais. Se você está feliz, Jesus está muito mais. A igreja é dele. E ele vai edificar a sua igreja. A obra de Deus não está sobre os seus ombros. Não está sobre os seus ombros. Está sobre os ombros dele. A responsabilidade é dele. E nós somos os privilegiados de poder participar dessa obra tão linda. Senhor, estamos precisando de 8 professores para sala tal, sala tal, sala tal, e te agradecemos porque o Senhor vai providenciar os professores. Eu contei exemplos aqui de salas fechadas, mas nos últimos 7 anos, desde quando a gente aplicou isso, eu só me lembro desse caso. Por quê? Porque o Senhor levanta os trabalhadores para a sua seara. A seara é dele. Amém? E todos os que participam com alegria. Alguns chegam assim, olha, eu não vou poder semestre que vem. Ô irmão, que bom que você serviu com a gente até aqui. Vai na paz, Deus te abençoe. Quem sabe um dia você volta. Não é? Deus não está no controle? Mas no momento não é assim. Olha, semestre que vem, como assim? Não, porque eu vou ter... Não, isso não é de Deus não, irmão. Você acha que uma coisa que vai te tirar da obra de Deus é de Deus? Que é isso? Diga não ao mundo, sim a Jesus. Não é? Se não tiver amor, de nada valerá. Então toda a nossa equipe trabalha por amor, com alegria. Não é, equipe? Claro que é, né? É livre, participa quem quer. Semestre a semestre a equipe vai se renovando de acordo com a vontade de Deus. Algumas dicas aí, tem que ser convertidos que amam a Deus, comprometidos com a visão da igreja, integrados na célula, tem que participar de célula, porque nossa igreja é uma igreja em célula. Alguém que não participa de célula não participa da igreja, não está na visão da igreja. Eu não quero ele ministrando, não quero ele lidando ali, passando uma visão que não é a da igreja. Tem que ser apaixonados por crianças ou simplesmente dispostos a trabalhar. Temos lugar para todo mundo. Ah não, mas eu não tenho chamado para criança. Vou contar um segredo para vocês, eu também não tenho. Eu sou o pastor responsável, junto com a minha esposa, responsável pela central da criança. Todo o trabalho de domingo, toda a visão da criança, material, trabalhando com os pastores de rede, no conselho, em favor da criança. Eu não tenho chamado para criança. Por exemplo, eu não fico nos momentos com as crianças lá, vestindo de palhaço, e eu não prego para as crianças. Não. O meu trabalho, gente, é com gente. E a melhor forma de alcançar as crianças é eu passar tudo aquilo que eu tenho para os líderes de célula, para os líderes das salas, para a equipe, para os pastores. Então, eu não tenho chamado para criança. Na minha rede, eu sou pastor de jovens e adolescentes. E eu tenho bastante. Não é? É jovem e adolescente. É muita gente, eu tenho serviço suficiente, eu não precisava disso. Não é o meu chamado, esse papo de chamado, sinceramente, eu acho bobagem. Nós somos chamados, sim, para uma coisa, servir o Senhor. E eu sou fã de Isaías. Deus fala assim, não está falando nem com Isaías, está falando assim, a quem enviaremos? Quem irá por nós? Ele nem sabia a furada que era, né? Ele nem sabia a encrenca que ele estava se metendo. E não interessa, porque o Senhor dos Exércitos está perguntando, eis-me aqui, pronto. Então, quando a igreja precisou de alguém para liderar as crianças, eu topo.
Claro, gente. Olha que privilégio. Que privilégio que é. Então, o chamado que nós temos é de servir a Deus com aquilo que tiver à nossa frente. E se Deus quiser me levar para lidar com terceira idade, não, mas eu não tenho chamado para terceira idade. Gente, nós temos chamados para servir a Deus naquilo que está diante de nós. E Deus vai nos orientar. E Ele que vai trazer pessoas dispostas a trabalhar, que às vezes nem tem paixão pela criança. Às vezes vai ficar na recepção. Ei, menininho, e pronto. Não precisa ter paixão para a criança, não, ou servir o lanche, ou limpar a bagunça, ou sei lá o que é que vai fazer. Tem espaço para todo mundo. Pode ser pais, e aí é uma forma que a gente tem conseguido de atrair a família para dentro do trabalho e ministrar aos pais. Pode ser adultos, pode ser jovens, adolescentes não. Excepcionalmente, alguém que peça de joelho, fica 3 meses orando no milho e tal, e às vezes a gente deixa. É raro. Você pode ir, eu estou lembrando aqui de 2 adolescentes, assim, sensacionais, apaixonadas, excelentes no que fazem. Mas nós entendemos que adolescentes é a idade para serem ministrados, para crescerem no conhecimento da palavra, no nosso CCM, são líderes de célula, e depois disso tudo cumprido, pode servir. Mas não é a nossa força de trabalho. Nós trabalhamos com adultos. Alguns jovens, mas a maioria adultos, a maioria pais. Educadores e leigos, temos, são muito bem-vindos, adoramos, mas os leigos também têm se mostrado excepcionais. Homens e mulheres, e aí vem, antes disso, um formulário, é outra coisa, nós não aceitamos qualquer um, tem um formulário para ser preenchido, os dados lá, depois requisitos para fazer parte da equipe, membro da central, participa em qual culto, formou no CCM, tem muitos que falam assim, olha, eu não fiz o CCM ainda, mas eu só posso domingo de manhã. Então vai fazer o curso de escola de líderes, se prepara, depois você vem servir. Parece que está até líder sobrando, professor de escola dominical, professor da central da criança sobrando. Não está sobrando. Mas nós entendemos o que é primeiro. E depois, o que Deus quiser, a gente vai fazer, né? Depois, o nome ou sobrenome do líder da célula ou do supervisor, caso seja o líder. E aí essa parte é o líder ou o supervisor dele que preenche. Ele é ótimo, participa mesmo, está crescendo na visão, está em dia com as suas responsabilidades, eu autorizo que ele participe da central da criança. E aí o cara tem o privilégio de participar conosco. Não está fazendo favor nenhum, é privilégio. E depois vem a ficha de interesses, né? Eu quero ser professor, quero trabalhar no louvor, no lanche, na recepção, prefiro tal espaço, por que deseja trabalhar na central? E no final eu me comprometo. Então, uma forma de garantir um mínimo de qualidade. E aí vem uma pergunta, cuidar de crianças é coisa de mulher? As mulheres falaram rapidinho, não, de jeito nenhum. Os homens assim, hein? Que pergunta é essa? Eu queria chamar o Mauro, não estou vendo o microfone. O microfone aí? Ah, já pegou? É por isso. Então, o Mauro é um membro da nossa equipe, um dos coordenadores de uma das nossas casas, e eu gostaria que ele desse o testemunho, compartilhasse com a gente o que tem sido essa experiência como homem lidando com um ministério tão bonito. Amém. Obrigado pela oportunidade, né? É muito bom poder estar aqui, né? Falar do amor de Deus, né? Estar aqui com os irmãos. E graças a Deus, em alguns anos, né, eu tenho servido na Central das Crianças. E eu comecei, nessa época que o pastor estava contando, eu lembro que eu estava passando ali em cima. Aí eu passando ali, o pastor falou assim, você que tem filho, né, e no caso eu já tinha 2, hoje tem 3, né, não lembro se eu tinha 2 ou 3. Você tem filho, você tem responsabilidade. Né, nós estamos precisando de professor, você tem que assumir sua responsabilidade. Eu vesti a carapuça, né, e falei, opa, é comigo, né? Já que eu tenho os filhos, eu também tenho que trabalhar para que eles possam receber a palavra de Deus. E desde então comecei a servir e assim, tem sido muito abençoado, tanto eu quanto minha família, tem sido muito bom. E tem pessoas que estranham, né, quando eu falo assim, ó, você toma conta de criança, né? Eu lembro que, pouco tempo agora, nós tivemos um GD, nós fizemos o dia de evangelismo, e eu estava na porta assim, do dia de evangelismo, e chegou um pai, uma mãe e um menino. E o menino não queria entrar no evento de jeito nenhum. O menino estava assim,
agarrado no pai, puxando, né? Aí eu cheguei, baixei, perguntei o nome para o menino, falei assim, e conversei com ele um pouco, chamei ele para brincar, para jogar bola, e o menino foi. Aí o pai ficou me olhando assim, entrei, fiquei jogando bola com eles, depois eu tive a oportunidade de conversar com o pai, e falou assim, eu achei que meu filho ia ficar com medo de você, né? Ele falou, quase que ele me chama de esquisito, né? Falou, um cara desse tamanho, como é que o menino vai confiar e vai lá? E o menino foi, e ele ficou assim meio abismado, mas eu vejo assim, muitas vezes a gente pensa só as crianças só podem ser olhadas pelas mulheres, e isso não é verdade, né? E assim, o que a gente pode colocar, né, sobre isso? Como é que passa aqui, pastor? Deu certo. Isso aqui é uma parte de uma entrevista, né? Essa entrevista passou na Rede Globo e um pastor escreveu no livro. E essa declaração é dada pelos meninos que estavam sendo entrevistados. Mas a realidade é que somos... cadê a da entrevista? Tá certo. Como é que volta aqui, pastor? Acertei. A entrevista que eu cortei, os meninos falavam assim, o amor de verdade é amor de mãe, porque mãe é que cuida, mãe é que nutre, a mãe é que toma conta, né? Eu não senti na minha vida um amor maior que não fosse o de mãe. Então, aqueles menores infratores, eles tinham uma dimensão de amor que era esse de acolhimento. E o pastor coloca isso, mas a realidade é que somos uma geração órfã de pais, que sejam verdadeiros referenciais. Para aqueles garotos da favela, não havia homem em casa que lhes desse limites, valor, propósito e modelo. Então, a gente consegue perceber claramente na nossa cultura que falta um amor de pai. Um amor de pai que chega e fala assim, olha, você não pode fazer isso. Né? Muitas vezes, lá na Central da Criança, quando acontece alguma coisa assim, algum menino está passando os limites, eles têm o costume de me chamar para conversar com as crianças. E eu, assim, a primeira coisa que eu faço é baixar. Que eu lembro quando eu comecei a trabalhar com criança, quando eu estava fazendo estágio na faculdade, eu cheguei para ministrar numa sala de maternal, no meu estágio. E quando eu entrei na sala de maternal, o menino começou a me olhar, ele estava perto de mim, ele olhou para os meus pés e começou a subir, joelho, quando ele chegou na cabeça, ele caiu. E foi muito engraçado, né? Então, assim, a primeira coisa que eu faço é baixar. Então, eu chego com a criança e converso com ela, né? Eu não preciso brigar, eu não preciso, assim, intimidar, mas eu gosto de ter uma conversa, assim, uma conversa que você tem com qualquer pessoa que tem inteligência. E fala assim, olha, você sabe para que serve essa casa? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Nesse momento, eu estou colocando limites. E eu tenho certeza que eu estou colocando esses limites de uma maneira diferente de uma mulher. E para as crianças é muito importante ouvir esse tipo de limite. Então, por isso, o homem é muito importante. Né? E nós temos, dentro da nossa cultura, né, e os homens, a gente fica pensando assim, por que os homens não participam tanto? Né? Vamos dar uma olhada aqui no auditório. Aqui tem a maioria de quê? Mulher ou homem, gente? Os homens, levantem as mãos aí, só para eu dar uma localizada. Ó. E tá bom, graças a Deus, nós temos bastante homem, né? Agora, levanta a mão as mulheres. Tá vendo? Está desequilibrado ainda, não está? Né? Eu acho assim, poderia estar 50-50, não é verdade? Então, os homens, eles não conseguem perceber a importância. E isso é cultural. Por quê? Gente, tudo que nós fazemos vem de dentro do nosso coração. Né? Então, assim, qual é o propósito pelo qual eu estou vivendo? Né? Para que eu estou vivendo? E as mulheres, elas têm uma capacidade de doação maior, eu vejo isso. Né? As mulheres, elas têm essa capacidade de se doar. Porque, pela nossa cultura, isso é colocado para a mulher. E os homens, eles têm propósitos existenciais muito fortes. Né? Então, a gente pode ver muitos homens, né, quando a gente vê aqui, fonte fisiológica de realização. O que é isso? Aquele homem que quer estar sempre bem cuidado, que quer praticar esporte, que gosta de gastar, que gosta de comprar, que gosta de saborear. Gente, tudo isso é muito bom e não há pecado, né? Tudo isso é lícito. Mas qual seria a fonte de realização? O importante é, será que isso é o mais importante da vida? Nós vemos outro tipo,
que é aquele que está totalmente envolvido no êxito profissional. Que o sucesso profissional, o dinheiro, o aplauso, isso é que ganha o coração desse homem. E, então, não sobra tempo para mais nada. Então, assim, muitos de nós temos que perguntar, para que eu estou vivendo? Qual é o objetivo meu aqui nessa vida? Por que eu estou aqui? E essa pergunta eu me fiz. Eu me fiz e vi assim, olha, é um grande prazer estar com o outro, servir, poder me doar. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, tinha uns irmãos que todo domingo ficavam com os meus filhos. E eu olhava para aqueles caras e falava, não, eu tinha uma admiração para aqueles caras que era grande. Esses caras eu chego aqui, deixo meus filhos e eles tomam conta. E depois, quando o pastor falou, eu falei, olha, peraí, mas por que você também não pode fazer isso? Então, o doar é muito importante. E um pai faz uma diferença enorme. Eu fico lembrando da minha vida. Meu pai era muito envolvido com êxito profissional. E assim, meu pai é um bom homem, um homem honesto, um grande exemplo da minha vida. Mas o negócio dele era êxito profissional. E o pior de tudo é que meu pai, numa época, não teve mais êxito profissional. Então, além de não ter o foco, ele ainda tinha uma sensação muito grande de perda. Então, eu fiquei meio órfão de pai, eu lembro disso na minha vida. E eu tive a sorte de ter um avô que me acompanhava. Meu avô, assim, ele passava tempo comigo. Os melhores tempos que eu lembro da minha infância são vividos com meu avô. E, assim, eu lembro de coisas que a gente fez junto, a gente construía as coisas, ele me ensinava a consertar, ele me apresentava para as pessoas. Tudo aquilo me dava aquilo que eu precisava, em termos de limite. Por quê? Meu avô nunca precisou chamar minha atenção, porque eu não queria nunca contrariar o meu avô, porque ele era a pessoa mais importante que eu conseguia ver. Então, a questão do limite, dada por um homem, ela é muito diferente. Muitas vezes, você não precisa brigar com seu filho. Eu não brigo com os meus filhos. Eu converso com eles e aquela conversa ali serve. Lá em casa tem a última instância. Se você passar pelas primeiras instâncias, a última instância é a correia. Mas, muito poucas vezes, a gente precisa chegar à última instância. Por quê? Existe um respeito, existe uma parceria. Meu avô serviu de modelo para mim. Eu queria ser igual a ele porque ele era um cara legal. Ele fazia as coisas mais legais. E aquilo era importante para mim. E o tempo que ele passava comigo me conferia valor. Ele gastava tempo comigo. E aquilo era importante para mim. Eu lembro que ele gostava de me apresentar nas festas para as pessoas. E ele falava assim, esse aqui é o meu neto, ele vai ser presidente da República. Ele falava, não fui presidente, mas eu virei embaixador. Embaixador de Cristo. Então, assim, a profecia dele, em certo ponto, deu certo. Mas aquilo, para a minha vida, foi muito importante, porque eu tinha propósito para a minha existência, eu tinha valor. Tudo isso foi colocado para meu avô. E, há uns tempos atrás, eu comecei a escrever um livro para os meus filhos, porque eles não gostam muito de ler. Eu falei, vou escrever um livro para eles. E, nesse livro, eu relatei muitas coisas da minha infância. E, nesse livro, eu falava assim, das histórias do meu avô, e eu mesmo escrevia assim, eu sinto nos meus filhos a mesma reação que eu sentia quando eu estava com meu avô. Então, isso para mim foi muito legal. E eu comecei a pensar, gente, aquilo que ele fez ainda repercute na minha vida. Então, assim, esse amor, eu até fico meio emocionado quando eu lembro disso, mas o amor que foi dedicado a mim continua na minha vida. E esse amor eu quero passar para os meus filhos, eu quero passar para outras crianças. E por isso eu sirvo na Central de Crianças. E assim, eu descobri que, por exemplo, meu avô fez isso comigo, então eu posso fazer isso com outras pessoas, não necessariamente só os meus filhos. Eu e minha esposa servimos juntos, é uma visão da família. Eu lembro que quando Deus falou comigo, eu falei com minha esposa. Ela falou assim, que criança está doida, de jeito nenhum, estou fora. Não é comigo. Mas, assim, quando nós começamos a ir servir, eu lembro que eu dava aula de futebol, a Patrícia servia lanche, a gente ficava na portaria. A gente começou a se apaixonar por aquele serviço.
porque é maravilhoso estar com as crianças. Né? Tudo que acontece ali é muito bom. Né? Você tem as dificuldades, mas é extremamente compensador. Então, nós, como família, nós servimos ao Senhor. Nossos filhos, né, eles frequentam todas as escolas, todos os domingos, ganham todas as medalhinhas lá de presente. E isso é uma bênção na vida dos meus filhos. Por quê? Eles estão sendo um dos mais abençoados aqui da igreja, pelo fato de eu estar servindo. Eu consigo ver isso. Eu consigo ver a diferença que é na minha família. Né? E a gente tem um trabalho de célula na nossa casa. Né? Eu sou líder da célula de adultos e minha esposa das crianças. Nós até multiplicamos a célula de crianças. E nosso apartamento tem 3 quartos, não é muito grande. Aí você imagina 2 celas de criança e uma cela de adultos, né? Num lugar assim, nem tão grande. É uma festa. E é uma bênção, gente. A nossa líder em treinamento, ela veio da célula de adultos. Né? A líder de criança, a nossa líder de criança, é uma pessoa que fazia parte da célula. O marido dela é o líder em treinamento. Então, ela já assumiu uma célula de crianças. Depois, quando a gente multiplicar a célula de adultos, vai para a casa dela, o marido vai ser o líder de adultos e ela vai ser a líder de crianças. E assim vai. Né? Então, assim, é muito gratificante, né, servir, de estar aqui nesse ministério. E é muito importante que seja ligado à família, porque os homens são racionais. Né? Os homens têm uma forma de amor, de convivência, que são muito racional. Estou voltando aqui, né? Pastor que é tecnológico, eu não sou tanto, não. Os homens, eles amam de uma maneira objetiva. Eu acredito que as mulheres amam de uma maneira muito subjetiva. Né? Se você faz uma reunião com homens, corre o risco da sua reunião durar 5 minutos. Né? E todo mundo decidir tudo que for decidido, sair, ir embora, ainda vai jogar um futebol. Se você fizer uma reunião com mulheres, vai dar 1 hora para começar, só de mulher. Vai dar 1 hora para começar a reunião, elas vão contar a vida toda, vão chorar um pouquinho, né? Vão rir, e depois começa a reunião. Então, assim, nenhum dos 2 extremos sozinho é bom, não é? Mas quando você junta homens e mulheres em uma equipe, é muito melhor. Né? E a gente experimenta isso, né, na Central da Criança, quando a gente se reúne, a gente vê a diversidade de opiniões, as mulheres contribuem com sensibilidade, os homens com objetividade. Então, tudo isso mostra que esse trabalho precisa de homens. Precisa de homens. A gente não pode ficar aí com 25%, 30% de homens e 70% de mulheres. Né? Os homens têm que assumir o seu lugar. Porque nós não somos uma equipe, nós não estamos formando uma equipe. Né? Por que será que os homens não podem fazer isso? Né? Será que fere a masculinidade de alguém cuidar de criança? Muito pelo contrário. Né? Quando você se torna um modelo, você está podendo multiplicar aquilo que você tem experimentado na sua vida. Você pode impactar a vida de uma criança para sempre. Então, assim, eu quero clamar que os homens que estão aqui, todos eles estão trabalhando com crianças, não estão? Amém? Quem está envolvido no trabalho com criança, aí levanta a mão, vamos ver. Quem aqui é pastor? Quem é pastor? Ó, tem muitos pastores. Pastores, vocês estão vendo a importância, né, que existe de levar os homens a trabalhar junto às crianças? Né? E começa do exemplo, né, gente? Eu acredito muito no exemplo. Se o pastor Roberto não estivesse ali, talvez eu não tivesse tão motivado a estar ali. É verdade que a gente vê, olha, ele está ali, ele está fazendo. Eu lembro do Guilherme, o Guilherme já estava ali também, é um outro homem que é meu amigo. E assim a gente vai multiplicando. Então, homem, ocupe seu espaço, né? Convide outros homens a estar junto com vocês. Né? Eu tenho casos de líder, meu líder em treinamento, o primeiro, as crianças começaram a frequentar a escolinha, os pais chegavam, deixavam na escolinha e iam embora. Na 3ª semana, nós chamamos para ir para a igreja, eles foram. Eu só sei que, no final das contas, eles converteram, batizaram, foram para a nossa célula, o pai era líder em treinamento da minha célula, e eu chamei o pai para servir na Central da Criança. E um dia, eu chamei ele num dia, numa sexta, no domingo, ele passou na porta, eu gritei, não, mas você já veio, que bênção, tal, ele entrou.
Aí, uns 2 anos depois, ele me contou que ele tinha passado na porta, ele ia à farmácia. E quando eu vi ele indo para a farmácia, eu gritei e falou, não, vem cá. Ele ficou tão constrangido que ele entrou. Mas até hoje ele é professor. Então, assim, às vezes falta incentivo, não é verdade? Você chamar mesmo, olha, vamos lá, é bom, né? Vamos fazer isso juntos. E as mulheres aqui, nós temos uma maioria de mulheres aqui. Então, vocês não podem assumir que esse trabalho é só seus. Vocês não podem assumir esse fardo sozinhas. Então, vocês têm que, olha, fala com seu marido, fala com aquelas pessoas que podem servir junto com vocês e motiva esses homens a estar com vocês ali, não é? E assim nós vamos multiplicar. Como o pastor disse, aqui na igreja não é qualquer um que serve, não é qualquer um. Nós não estamos pedindo, pelo amor de Deus, para alguém servir. Muito pelo contrário, existem exigências, porque é uma bênção servir. Né? Agora, tem muita gente aí que está perdendo essa bênção e pode ser motivada. Amém? Bênção? É ou não é? É uma bênção, com certeza. Então, como formar uma equipe? É contar com a família. E o que é a família? É a igreja. A igreja é uma família. Para que uma equipe? Para servir a família. Quem é que vai servir? A família. É como uma família. Nós não estamos nada fora da família. O que é fora da família, o que nós queremos? Trazê-los para dentro da família. Então é tudo dentro da comunidade chamada igreja. Esse é o sonho, esse é o nosso desafio. Estruture o trabalho de crianças na sua igreja. Demos aí alguns princípios, algumas dicas, e ainda temos um tempinho que nós reservamos para perguntas. Então, se você tem alguma pergunta para mim, para o Mauro, sobre qualquer assunto, sobre a derrota da seleção na Copa também pode, mas de preferência dentro do que foi falado aqui. Então, levante a sua mão. Mauro, você está com o microfone? Podia levar o microfone para todo mundo poder ouvir as perguntas. Você desligou? Então faz aí que eu repito. Ok, a pergunta é, o líder da célula de crianças é fixo ou a gente faz rodízio? O nosso interesse, o nosso desejo, o nosso alvo é que seja fixo. Da mesma forma que na célula de adultos é um líder fixo, um líder específico, porque na célula de crianças não. Mas tudo que nós estamos falando é parte de um trabalho longo de conscientização, de mudança de paradigmas na mente de toda uma igreja. Então, ainda temos muita dificuldade em levantar líderes para as crianças. Então, algumas células perguntam, podemos fazer um rodízio? Claro, faça o rodízio e, quem sabe, dentro desse rodízio, alguém diz, olha, eu quero servir as crianças. Então, o rodízio não é uma forma aceitável no sentido de definitiva. Pronto, aqui é rodízio, não. Rodízio é uma fase intermediária, né? O que nós estamos querendo é que tenha um líder específico. A gente precisa ser flexível, né? A gente não pode ser cabeça dura e ou é assim ou nada. Não, a gente vai adaptando, vai trabalhando. Muita visão, é a visão que vai atrair os corações. E essa ideia de experimentar, a pessoa vai também tomando gosto. Eu queria saber que você falou muito sobre, né, que foi tudo falado muito pensando na parte da manhã, do domingo pela manhã. E como que vocês realizam esse trabalho na parte da noite na igreja? E também os temas. Se vocês fixam o tema ou é um tema diverso? Tá, a primeira pergunta a respeito dos outros cultos. Nós sempre temos um apoio aos outros cultos, quinta à noite e domingo à noite, mas como a força do trabalho é no domingo de manhã e nós concentramos o foco todo domingo de manhã, os pais com filhos normalmente vêm domingo de manhã. Uma percentagem muito pequena vem no culto à noite e aí temos 3 salas para grupos de idades maiores. Então, uma vai de 3 até 6, a outra de 6 a 8. Então, são
faixas maiores e um trabalho que acontece só depois do louvor. Então, o louvor vai até por volta de 15 para 7. Então, a partir de 15 para 7 começa o trabalho, mesmo esquema, 15 minutos de entrada, 15 minutos de tolerância. Então, é um período menor. O trabalho é feito com outro material, não com aquele que eu apresentei, tanto no domingo à noite quanto na quinta à noite. No sábado à noite, que é o culto de jovens e adolescentes, não temos o trabalho. Em relação ao tema, eu expliquei do material. É o tema da ministração? Essa é a pergunta? Os temas são em cima dos currículos do MIC. Então, o tema desse semestre agora foi Apocalipse. Então, como eu expliquei antes, o Apocalipse ele é dado domingo de manhã, é lançado o conceito, é lançado o texto bíblico, o princípio bíblico, e durante a semana é reforçado na célula. No domingo à noite e quinta à noite é outro material. Mais uma Amém. pergunta? Pastor, Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, mesmo enquanto o outro estiver fazendo pergunta, para o Mauro ver e já poder direcionar o microfone. o senhor mencionou aí que vocês não trabalham com adolescente, só com adulto, na Sim. faixa etária? Sim. Na equipe? É. Sim. Como eu expliquei, há exceções, então eu estou lembrando aqui de toda a equipe, nós temos 2 adolescentes que amam de verdade as crianças, insistiram muito, cumpriram todas as exigências como adolescentes. As 2 são líderes de célula muito bem-sucedidas, começaram aqui na Central da Criança, se não me engano, com 15, 16 anos, hoje já estão com 17 para 18. Então, assim, é exceção. Eu vejo que em muitas igrejas simplesmente chamam os adolescentes, quem quer? Aí vem aquele monte de adolescente e pronto, está feito, ai, graças a Deus. Não, não é assim que a gente entende. Nós queremos um trabalho de gente adulta que é responsável pelas crianças. E queremos ajudar os adultos a entenderem a sua responsabilidade. E adolescentes já têm as suas atividades, as suas tarefas. Porque para um adolescente estar aqui, ele não está na escola bíblica, né? Na nossa escola de líderes. Então, ao invés de estar se preparando ali, que é o horário que os adolescentes fazem o curso, ele está ministrando. Então, só pode depois que cumprir todas as etapas na escola. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta, que igual numa igreja, a gente não tem um número muito grande de crianças. Aí Por enquanto. pode-se fazer, em nome de Jesus, pode-se fazer um culto direcionado para a criança, para qualquer idade, ou é necessário realmente ter essa separação de faixa etária? Olha, a gente pode fazer qualquer coisa, né? A gente pode juntar. Hoje nós temos domingo de manhã aproximadamente 300 e 350 crianças. Eu posso juntar isso tudo num auditório e fazer um grande culto, mas vai ser pouco proveitoso, né? Porque as crianças têm interesses diferentes, e os meninos querem pular, querem rolar, e os menininhos vão ser atropelados, né? Então, quando aumenta a quantidade, é obrigatório separar. Quando é uma quantidade menor, vocês é que vão saber se está rendendo. Então, quando toca aquela música, metade fica lá assim, ai, que chatice, enquanto a outra canta, e quando inverte, vai tocar uma música para o outro grupo, o outro dispersa, então talvez seja uma indicação de que precise multiplicar aquele trabalho em 2, né? Às vezes a gente fala, não, mas é pouca criança, mas às vezes 10 crianças com louvor para aquela faixa etária, vai render muito mais do que 20 juntas cada hora, atraindo o interesse de um, né? Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o destino, né, que as crianças têm depois que elas saem do 5º ano, a partir do 6º. Ano, né? a partir do 7º. Isso, a partir do 7º. Né? O que acontece com essas crianças? Como é esse treinamento do CCM que você falou, né, e a inserção delas em célula? E quem que lidera elas, né, as crianças por volta de 11, 12 anos? E uma sugestão também, né, porque eu sou líder de célula de crianças, né, aqui na igreja, e uma coisa que eu queria sugerir, até vocês perguntaram no primeiro de manhã, né, sobre sugestão para a igreja, né, as 3 ações que a gente poderia fazer e que eu sinto falta, assim, que é um CCM para líderes de célula de criança. Um investimento, um módulo para treinamento de líderes de célula de criança e pais também que queiram, né, se aprofundar mais nisso. Bom, esse módulo de CCM já começa no semestre que vem, já está pronto, já está esquematizado. Então, já é
uma questão. Mais algum? Não, brincando. A questão dos adolescentes, o que fazem quando se tornam adolescentes? O nosso modelo aqui é que a liderança é gerada a partir do próprio grupo. Então, como eu expliquei, os próprios adultos da célula que vão ser os líderes das crianças. Quando eles vão para as células de adolescentes, são os próprios adolescentes da mesma faixa etária que lideram. Então, nessa idade aí, 11, 12, 13, as células são lideradas por meninos de 11, 12, 13. Então, entendendo que eles já viveram célula durante muitos anos da sua infância, né, e naturalmente os que estão na igreja há mais tempo é que serão os líderes e não os que acabaram de chegar. Então, esses que têm bagagem de vida cristã, de princípios, e os pais na igreja, porque levam, eles é que naturalmente serão os líderes, os melhor preparados para assumir a liderança. Agora, eles vão chegar em células já existentes, com um líder que está ali há 1, 2 anos antes deles chegarem. Então, eles já encontram um ambiente mais estruturado, e numa próxima multiplicação é que vai ser a oportunidade deles de liderarem. Eles são supervisionados por adultos, né, por jovens já casados e tal, então já é um trabalho bem estruturado. Então ele sai de um ambiente bem cuidado para um outro, com muito mais responsabilidade, muito mais autonomia, mas ainda um ambiente bem preparado para eles. No CCM, que é a nossa escola de líderes, eles fazem as matérias que os adultos fazem, alguns materiais são adaptados, outros não, e eles vão crescendo, então, no conhecimento da visão toda da igreja, fazendo cursos de liderança, panorama do Novo Testamento, panorama do Antigo Testamento, e eles vão crescendo, sendo tratados como igreja normal, e não seres à parte, né? E o mais legal é que esses meninos que fizeram parte da Central da Criança, naturalmente são os melhores líderes, os mais frutíferos quando chegam na adolescência, porque já são frutíferos como crianças, né? Então, nós não temos esse parto da passagem de um para o outro. Temos os meninos querendo ir antes, né? Os meninos que ainda estão nas células de crianças, já querendo participar das células dos mais velhos. E a gente tenta controlar isso porque são mais difíceis de lidar. E como o líder é muito novo, fica difícil para um líder de 12 anos ficar tentando controlar meia dúzia de meninos de 11, né, de 10, aí não tem jeito. Então, a partir de 11 anos é que eles vão para a célula liderada por eles mesmos. Okay? Pastor, é ótimo quando a gente ouve assim, essa essência de algo que vem sendo estruturado há alguns anos. Eu gostaria de saber assim, quanto tempo levou para ser elaborado toda essa estrutura, para estar funcionando hoje, e na prática, quando ela foi efetivada, para ela estar estruturada assim também, quanto tempo levou essa transição para implantar, para as ideias, se estruturar o escopo desse projeto, e quando ele foi aplicado até a estrutura de hoje está funcionando, quanto tempo levou? Tá. A Batista Central sempre foi conhecida por um bom trabalho de ministério infantil. Desde década de 80, 90, sempre um trabalho muito bom. Depois tivemos aqui o Geração BH, que é dentro da ideia do Geração Futuro, também um trabalho que foi muito bem feito. Quando as células cresceram, é que houve um problema de adaptação de um modelo com o outro. Foi quando gerou uma crise mesmo, aí nós abandonamos o modelo do Geração Futuro, por um problema, uma questão nossa, não que o Geração Futuro seja problema, mas nós não conseguimos adaptar, e aí começamos, então, o novo. Isso tem 7 anos, fez 7 anos agora. E a grande questão é que a nossa ênfase não é diretamente com a criança. Isso seria relativamente muito mais fácil. O nosso trabalho todo é com a visão da igreja. Então, nós queremos mudar uma mentalidade da igreja. Queremos mudar uma mentalidade mundana que está no nosso coração, no nosso dia a dia. Então, era muito mais fácil, por exemplo, né, a questão dos adolescentes. Liberar os adolescentes para vir e estava resolvido. Mas nós não queremos a solução fácil. Nós queremos que os pais, como o Mauro, entendam a responsabilidade dele e o privilégio. E quando eles vêm, eles são muito abençoados. Temos Gilberto aqui, professor de 8 anos, 5 anos. De 5 anos, levanta a mão aí. De 5º ano, Gilberto, professor, levanta a mão para o pessoal ver aí.
Então, é um que também foi atraído, meio assim e tal, e de repente entrou e não larga mais. Por quê? Porque descobriu a alegria daquilo, descobriu o prazer, o privilégio que é. Então, a gente trabalha a visão. Não é? Então, isso é o mais importante, é uma mudança na mente. E isso custa mesmo, é um trabalho muito custoso. De trazer essa discussão para a mesa do conselho pastoral. Então, é interessante que no começo, eu como responsável trazia o assunto. Pronto. Aí agora, nesse ano, por exemplo, várias vezes que foi discutido, foi o pastor Paulo que trouxe o assunto. Nós estamos precisando conversar sobre as crianças. Yes. Por quê? Porque a responsabilidade das crianças, em última instância, é dele. E se o trabalho não está bom, não está alcançando o que a gente gostaria de alcançar, é um problema da igreja, não do ministério infantil. É um problema da igreja. E ele tomou posse disso, ele é responsável por isso. Então, a palestra que ele deu hoje aqui de manhã é de verdade. É ele mesmo vivendo o drama, sofrendo e sendo constrangido por Deus em relação às crianças. Então, é essa a nossa intenção. A nossa intenção é que a igreja mude. E mudança de paradigma não é mudar uma regra, mudar alguma coisa. É uma mudança profunda. E nós cremos que isso vai ter um efeito duradouro muito grande. Então, por isso, vale a pena insistir. Nós não chegamos aonde nós queremos chegar. Por exemplo, nós tínhamos no ano passado 98 células de crianças. E depois de um ano de trabalho, nós fomos para 101. Faltou alguma coisa aí, né? Então, multiplicou várias células, mas fecharam muitas células. Então, a pergunta ali sobre o rodízio, né, de líderes ou não, muitos líderes começam lá, não dou conta. É o quê? Falta de visão. Então, já demos um passo, alguns já se aventuram, mas ainda não tem uma cultura que mantenha, que leve, que atraia, que multiplique. Então, você perguntou, quando é que vocês terminaram? Não terminou nada. Nós estamos num processo grande de mudança e mudança contínua, sempre discutindo a forma, o formato, né? Porque a igreja está sendo mudada, esse é que é o desafio. Nós não temos uma rede de crianças, tem um pastor de crianças, não temos. Eu não tenho nenhuma célula de criança porque eu sou responsável pela central. Eu sou responsável pelos jovens e adolescentes, e dentro dos jovens adultos tem várias células de criança, porque tem crianças entre os casais e tal. Então, eu sou pastor de uma rede que tem crianças, igual os outros pastores, só que no caso dos demais pastores, tem muitas crianças. Então, é o trabalho do pastor de rede entender que ele é pastor de família, não de adultos com umas crianças, de uma família, adultos e crianças. Então, é um trabalho grande e que está valendo a pena, né? O resultado é muito promissor, e mais do que só a igreja mudar, é mudar uma mentalidade das famílias. Se nós queremos que o reino de Deus venha, não adianta só mudar a igreja. Nós temos que mudar uma mentalidade. Eu vi que vocês trabalham com várias classes e o senhor falou sobre dar férias aos professores. Há um rodízio de professor nas classes ou são professores fixos todos os domingos pela manhã? Todos os domingos pela manhã, aquela dupla de professores permanece em sala, né? Alguns professores têm, tem uma prova, tem não sei o quê e tal. Tudo bem, não é problema. Mas nós aceitamos professores fixos, professores que queiram doar o semestre para o rodízio, que ele gera pouco compromisso e a criança não tem referência, né? Aquilo que o Mauro falou, tão importante, cada vez que a criança chega na sala, é um professor diferente, quer dizer, ninguém se interessa, é assim? E criança pequena, mais difícil ainda, né? Então, quando a repetição, todo domingo, aquele ambiente, aquele professor, aquele modelo, a criança vai se libertando, vai se entregando, vai ficando livre dentro da sala. Isso transfere para ela segurança. Agora, de um semestre para outro, quer mudar? Não tem problema, né? Ninguém está preso, mas é um compromisso de completar o semestre. Então, a gente trabalha assim, sem rodízio. A última pergunta, porque nós estamos na hora de um pequeno intervalo e já ir para os nossos próximos workshops. Ok. É só uma pergunta. Eu trabalho com criança há pouco tempo, faz um ano que eu estou trabalhando com elas, e não tem essa divisão de classes na igreja onde eu trabalho. Eu trabalho com crianças de 3 a 12 anos de idade. No mesmo ambiente? No mesmo ambiente. Vamos orar por ela?
Foi comentado aqui inicialmente que... ai, perdão, peraí, caiu a folha. Que as crianças ficam entediadas, as maiores, por ser passado as mesmas atividades que para as menores. E eu tentei, há algum tempo atrás, passar atividades diferentes para cada uma delas. Mas não deu certo, porque eu quero a atividade dele e tal, e não deu certo. Mas eu tenho uma quantidade maior de juniores, de crianças de 3 a 8 anos de idade. De 8 a 13 anos, eu devo ter uns 5, 6, E por o outro aí. tem quantos? Uns 25. Nossa. Então, eu queria saber assim, qual a melhor saída, porque fazer a divisão de turmas vai ser um pouco difícil, porque eu tenho pouca quantidade de juniores. Então, eu queria saber qual a melhor saída para manter eles no mesmo ambiente e trabalhar coisas diferentes, já que eu estudo versículo. Numa célula, coisas você tem essa realidade. 2 meninos de 5, 6, um de 8, um de 10. Numa célula é muito comum isso. E o próprio material da célula ele já prevê 2 atividades. Mas como é pouca criança, você consegue lidar. Com 25, 30 meninos não tem jeito. Então, eu recomendaria, acho que todo mundo, uma multiplicação não só dos mais velhos e dos mais novos, mas dentro dos mais novos. Você tem uma turma de 3 a 6, uma turma de 6 a 8, 9, uma turma de 9 a 10, mesmo que sejam poucos. Eu preferiria trabalhar com esses 5 pré-adolescentes, né, novinhos. Eu com 5 vou fazer uma festa. Não é um problema de quantidade, é uma célula que eu vou trabalhar e eles vão trazer amigos, daqui a pouco ele tem 10, 15, 12, então vai frutificar mais. E não é uma mentalidade de dividir. Né? Divisão não é de Deus, a gente só multiplica. Então eu não dividiria a sua turma não, dividiria ela em 3. Obrigada. Tá bom?